Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula. Hoje falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos dando uma percorrida no Novo Testamento e nós vamos falar hoje então sobre o quinto livro do Novo Testamento, que tem 28 capítulos, que se chama Atos dos Apóstolos. Que livro é esse, Atos dos Apóstolos? Em primeiro lugar, Atos dos Apóstolos, ele tem três palavras-chave, são três eixos que norteiam o livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro deles diz respeito à ascensão. Então, o que move, em primeiro lugar, o livro de Atos é a ascensão de Jesus. É a subida de Jesus ao céu junto ao Pai. A segunda palavra-chave de Atos dos Apóstolos é a descida. Então, é a ascensão, a subida, e a segunda é a descida. A ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus disse que ele iria ao Pai, mas ele iria enviar o Consolador, o instrutor, o ajudador, aquele que está sempre conosco, nos conduzindo em todas as coisas, o Espírito Santo. Já no capítulo 2, nós temos no dia de Pentecostes, na comemoração de Pentecostes, que é um outro assunto que a gente vai tratar no outro dia, o que é Pentecostes, mas naquele dia, daquela festa de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam lá. E a personagem humana principal deste momento é o apóstolo Pedro, que fez um sermão que converteu milhares de pessoas. E aí, a partir desta descida, logo depois dessa descida, desse sermão do apóstolo Pedro, dessas milhares de pessoas que se converteram e receberam o Espírito Santo, tanto judeus, tanto convertidos quanto não convertidos, que receberam do poder do Espírito Santo sobre elas, começa a terceira fase, que é a expansão. Então nós temos a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo e uma expansão. Expansão de quê? Expansão da igreja. Então Atos dos Apóstolos é o livro do Novo Testamento que inaugura a igreja de Jesus. E na igreja de Jesus, o elemento crucial, principal, se chama Espírito Santo. Nós não podemos, a partir daquele momento, fazer nada sem a presença do Espírito Santo. Aleluias! Temos que ser batizados com esse Espírito Santo, para que nós tenhamos poder em Deus, para que nós tenhamos poder em Deus. Então, essas três questões são as palavras-chave do livro histórico, da história da igreja, que é Atos dos Apóstolos. Nós poderíamos também chamar este livro de Atos do Espírito Santo, porque tudo que os apóstolos fizeram, tudo que aconteceu a partir deste momento na igreja de Jesus até os nossos dias está na figura do Espírito Santo de Deus. Não são mais os apóstolos que fazem, não somos nós que fizemos, não são as pessoas humanas que fazem alguma coisa, mas tudo é feito através da ação do Espírito Santo de Deus. E o outro personagem humano importante em Atos dos Apóstolos se chama Apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos há a conversão de Paulo e o início das viagens missionárias, e por isso
a expansão da igreja de Jesus. Isso é tremendo, queridos e queridas. Atos dos Apóstolos tem então este viés tão importante para nós, igreja do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, a descida do Espírito Santo sobre essas pessoas e a inauguração desta igreja, a igreja primitiva que se fala, a primeira igreja de Jesus, ela é retratada em Atos dos Apóstolos. A igreja de Jesus é a partir de Atos dos Apóstolos. E aí começa essa história. E uma coisa muito interessante, Atos dos Apóstolos começa então no capítulo 1 com a ascensão de Jesus. Mas Atos dos Apóstolos não termina. É um livro que não tem fim. E por que o livro de Atos dos Apóstolos não tem fim? Porque os Atos dos Apóstolos, os Atos do Espírito Santo, os Atos da igreja permanecem até hoje e vão permanecer até a volta de Jesus. Aleluias! Esta é a breve aula de hoje sobre Atos dos Apóstolos. E na próxima aula eu quero falar para você um pouco mais sobre o Espírito Santo e sobre a importância do batismo no Espírito Santo. Aleluias! Se você gostou desse vídeo, se você gostou desta videoaula, compartilha, se inscreve no canal, continue nos acompanhando, assista às aulas anteriores, são todas curtas, é o projeto Corumá, que é a sabedoria revelada de Deus, de 5 a 10 minutinhos, para você ser edificado. Em nome de Jesus, nós voltamos logo com a próxima aula. Amém? E Deus